Olá, amigos! Esta é mais uma edição do Esquerda Autocrítica. Sigam, façam sua inscrição, compartilhem. Ajudem o nosso canal a ter um número de seguidores cada vez maior. Hoje vamos falar da arrogância dos apoiadores de Lula. Desde o ano passado, quando Lula recuperou os direitos políticos que lhe foram tirados pela Operação Lava Jato, sua pré-campanha se tornou uma coleção de erros vergonhosos, que infelizmente não são percebidos pela maioria dos brasileiros. Lula passou a prometer demais no seu projeto de voltar a governar o país, além de não dar o devido valor à gravidade da situação do Brasil. Para complicar as coisas, o petista foi se aliar com políticos e outros segmentos sociais que divergem de seu projeto político. Até agora, a escolha do vice-presidente de chapa, o neoliberal e tucano de altíssima plumagem Geraldo Alckmin, não foi devidamente esclarecida e foi aceita com passividade bovina pela maioria dos lulistas. Submissos e submetidos cegamente às diretrizes de Lula, que, mesmo cometendo sérios erros, é visto sempre como alguém que toma decisões acertadas. Os lulistas foram contagiados por um clima de cegueira emocional que os faz dotados de um forte sentimento de arrogância e mesmo de muita agressividade. Sem que a situação no Brasil fosse favorável, afinal o golpe político de 2016 ainda deixa marcas fortes em nosso país. Como um episódio muito recente de nossa história sociopolítica, os apoiadores de Lula querem se impor à realidade, como se fossem os senhores absolutos do destino, e todos os seus desejos e vontades têm que ser realizados na marra, mesmo quando as dificuldades para sua realização se tornam extremas. É como se uma pessoa, vendo um furacão indo em sua direção, ordenasse para o furacão ir embora e se afastasse para bem longe, porque a pessoa quer seguir o seu caminho sem problemas. Lula afirma que pretende reconstruir o Brasil através de um grande movimento democrático, mas sua obsessão pela vitória o faz agredir a democracia, desprezando o processo necessário de enfrentar humildemente os concorrentes, por mais medíocres que estes sejam. De repente, Lula se esqueceu de que é uma obrigação constitucional garantir uma eleição competitiva e diversificada, preferindo o petista em apostar numa polarização entre ele e Jair Bolsonaro, enquanto os demais concorrentes são tratados como figurantes decorativos da corrida presidencial. A truculência dos apoiadores de Lula os faz agredirem, com humilhações violentas, a terceira via e qualquer outro rival que se destacar na corrida eleitoral. Os lulistas não respeitam a concorrência, e as postagens na chamada mídia alternativa apelam para o mais asqueroso e repugnante panfletarismo. A mídia alternativa fala tanto em rejeitar o chamado jornalismo de guerra, mas é justamente isto que faz, um escancarado jornalismo de guerra. Os lulistas praticam bullying nos concorrentes, e muito antes de começar a campanha presidencial, tratavam a terceira via, como se ela já fosse natimorta e decadente. A mania de triunfalismo chega ao ponto de comparar a campanha de Lula com o movimento Diretas Já. Lula, confuso entre manter sua essência progressista e se aliar com forças divergentes à sua causa, quer impor sua vitória, em vez de conquistá-la. As pesquisas eleitorais, de institutos simpáticos a Lula, como Vox Populi, Cast e PESP, se tornam símbolos desta democracia de cabresto pelo qual não cabe a competitividade na corrida presidencial, mas a obsessão pela vitória de Lula mesmo atropelando as etapas necessárias da concorrência eleitoral. A impressão que se tem é que, na prática, não há necessidade da população brasileira votar em Lula, porque a República dos Institutos de Pesquisa, com seu punhado de 2.000 pesquisados, se é que eles existem, fez a sua parte na precipitação da vitória eleitoral do petista. Se os institutos de pesquisa já apontam a vitória eleitoral de Lula, para que perder tempo saindo de casa para enfrentar uma fila para votar 13, num domingo? A pré-campanha de Lula já colecionou uma série de incidentes precipitados, equivocados e que, por sorte, vários deles passaram em branco, sem receber uma crítica oficial sequer. A aliança com Geraldo Alckmin foi duramente criticada, mas até agora o ex-governador de São Paulo não fez uma declaração autocrítica de seu passado sombrio, preferindo atuar como um canastrão político, fazendo ataques ensaiados contra Bolsonaro, como um papagaio emitindo sons. Ainda assim, ninguém percebeu o quanto Lula, ao se aliar com forças divergentes, irá prejudicar seu projeto político. Os apoiadores de Lula, jogando a lógica no lixo, insistem até mesmo em acreditar ser possível reverter a privatização da Eletrobras e reestatizá-la. Não se sabe por que meios. Será mesmo que Alckmin, um privatista doente, e os novos aliados empresariais e financeiros de Lula, vão aceitar isso?
Será que os novos amiguinhos vão aceitar que Lula lhes cobre impostos numa boa, fazendo com que as elites abram mão de suas fortunas porque estaríamos vivendo em novos tempos? Com sua arrogância e seu juízo de valor, as esquerdas que apoiam Lula acham que sim. Acreditam num Brasil de contos de fadas, no qual as esquerdas é que têm o destino em suas mãos e o resto é golpismo fracassado e ressentimento de perdedor. Imaginam que mesmo com os neoliberais a tiracolo, Lula não só iria manter todas as pautas progressistas como ampliá-las, porque só Lula decide tudo, apesar do próprio Lula dizer que não fará decisões sem consultar Geraldo Alckmin. Pura contradição. Mas para que a lógica? As esquerdas agem com fé, são esquerdas religiosas, que veem no destino uma força milagreira, que num passe de mágica irá colocar Lula na presidência da República, mediante a mera votação formal de uma multidão de brasileiros, que parece seguir o que os institutos de pesquisa determinam. As esquerdas acreditam que a burguesia nacional, da qual fazem parte empresários e banqueiros, irá se render a Lula e engolir as mais ousadas pautas do projeto político do petista. Acreditam que as elites vão aceitar a justificativa de que um Estado forte movimentará a economia e recuperar os direitos trabalhistas irá trazer lucros para os empresários. É a velha crença do suposto altruísmo da burguesia nacional, que hoje faz os lulistas acreditarem que basta falar que é em nome do povo brasileiro, da democracia e da recuperação econômica que as elites do nosso país irão renunciar aos seus mais caros privilégios em nome de benefícios maiores aos mais necessitados. É essa crença fantasiosa de uma burguesia brasileira generosa e abnegada que fez com que a realidade traísse as esquerdas em 1964, quando a nossa elite burguesa demonstrou total envolvimento com o golpe de 1964, que mergulhou o país nas trevas durante 2 décadas. A burguesia brasileira tem uma tradição conservadora herdada dos antigos senhores de engenho e demais proprietários de terras que sempre atuaram na opressão dos mais pobres, em prol de um acúmulo abusivo de privilégios e bens. Essas elites foram, durante séculos, historicamente associadas à defesa do trabalho escravo. Não é agora, mesmo com a crise aguda do governo de Bolsonaro, que as elites que, por sinal, atuaram no golpe que derrubou Dilma Rousseff, irão renunciar aos privilégios nababescos que conquistaram a partir de 2016. Não faz sentido as esquerdas acreditarem que essas elites, comprometidas com o desmonte do Estado e com o cancelamento dos direitos trabalhistas, fiquem felizes com Lula revertendo esses retrocessos. Mas as esquerdas ficam insistindo nesta ilusão, porque acreditam que Lula vai contornar tudo e passar por cima dos piores obstáculos e das mais tensas divergências políticas, irá impor seu projeto esquerdista, sob o hipotético consentimento de Geraldo Alckmin. E por que, de repente, as esquerdas passaram a adotar uma posição tão obsessiva, não apenas desejosa da vitória eleitoral de Lula, mas certa de que isso ocorrerá, que seu projeto político progressista será totalmente preservado, e a América Latina viverá uma maré esquerdista sob a liderança do petista, mesmo quando a realidade está desfavorável e o golpismo de 2016 mantém sua força, e o poder nababesco de seus beneficiados? Embora muitos falem de uma aparente decadência de Jair Bolsonaro, que teria levado às últimas consequências o legado do golpe de 2016, as esquerdas brasileiras possuem interesses específicos que as fazem ignorar a realidade distópica e desfavorável aos próprios esquerdistas. Há o interesse corporativista dos jornalistas, artistas e ativistas políticos de esquerda em conquistar um protagonismo histórico, através de um arremedo de movimento democrático, com Lula, as esquerdas e a direita moderada, que tenta repetir na aparência as narrativas do movimento Diretas Já, que teve o próprio Lula como um dos participantes. Além dessa necessidade de obter protagonismo histórico, para ficar bem na fita para as próximas gerações, os apoiadores de Lula também estão interessados nas concessões de verbas, públicas e privadas, para atividades jornalísticas, artísticas, acadêmicas e ativistas. Ou seja, Lula é o único que irá financiar tais atividades por meio de financiamento público ou através do financiamento privado garantido por incentivos fiscais. A ideia, portanto, é a formação de uma elite esquerdista envolvida com a mídia alternativa, com atividades culturais em geral, com pesquisas em universidades ou com os chamados coletivos socioculturais. Esse protagonismo artificial das esquerdas foi assegurado pelas brechas que a direita moderada, antes zelando pelo golpe político de 2016, abriu para Lula, num acordo nunca oficialmente revelado entre o petista e seus algozes.
Lula e seus opositores negociaram para que ele saísse da prisão e reconquistasse seus direitos políticos, mas impondo a condição de que teria que ter um vice neoliberal, Geraldo Alckmin, com pleno poder de decisão e de opinião. Com isso, as esquerdas lulistas fizeram um pacto com a direita moderada, sob o pretexto de estarem recuperando a democracia, a legalidade e o que consideram ter sido a prosperidade socioeconômica atribuída aos dois governos de Lula. Esse protagonismo artificial é resultado de um jogo de conveniências, e é por isso que as esquerdas lulistas estão enlouquecidas, impondo seus desejos e sonhos sem ter muito cuidado com os obstáculos da realidade distópica, agindo inescrupulosamente com arrogância e violência contra aqueles que barrarem o caminho para a volta de Lula. As esquerdas que apoiam Lula querem ser donas da história, com uma pequena ajudinha dos donos do dinheiro. Ficamos por aqui. Curtam, se inscrevam e divulguem para fazer do Esquerda Autocrítica um dos mais vistos na internet. Agradeço a atenção. Um abraço a todos.